É isso aí. O PIB do Brasil cresce quase 2% no primeiro trimestre do ano, puxado justamente, principalmente, pela disparada da agropecuária, que subiu mais de 21%. Sobre o assunto, o Jornal da Manhã recebe agora, muito gentilmente nos atende, o presidente da AproSoja Mato Grosso, Fernando Cadori. Bom dia, presidente, bem-vindo. Obrigada pelo tempo do senhor conosco. Bom dia, satisfação imensa estar aqui, poder comentar um pouquinho, poder participar desse bate-papo. Prazer nosso, obrigada. O que vem causando esse bom desempenho do agro? O atual governo tem apoiado o setor? Veja bem, a gente vem numa crescente de produção para atender as demandas internacionais que vinham aumentando ao longo do tempo, né? Então, isso tudo vem de outros tempos, porque a agricultura se programa com um tempo de antecedência, né? Então, o que se produziu nessa safra é reflexo da programação de um ano anterior, né? Então, a gente vê esse crescimento em produção, né? Os preços tiveram uma ligeira alta no último ano, e isso propiciou esse aumento e esses números na balança comercial. Mas isso traz também alguns agravantes que, quando a gente olha para o preço futuro e como o produtor agrícola, o produto agrícola, ele é tomador de preço, então ele não sabe a quanto ele vai vender seu produto, mas sabe quanto ele vai gastar, a gente começa a ter aí alguns problemas para a safra seguinte, né? Como aumento de custos e tudo mais, e a incerteza de como vai estar o mercado no próximo ano. Pois é, presidente, em relação ao plano safra, o senhor acha que vai ser um plano safra recorde mesmo, ou ainda existem alguns fatores que podem interferir e prejudicar o desempenho? Ora, nós precisamos hoje, toda essa produção, é interessante que quem esteja em casa entenda e compreenda um pouco a agricultura. Toda essa safra colocada aí, só na soja, mais de 149 milhões de toneladas. No estado de Mato Grosso, por exemplo, que é o maior produtor do país, produz mais que a Argentina, não se tem nem 50% da capacidade de armazenar o que se produz. Então, isso ajuda na queda dos preços e, obviamente, gera um problema logístico. Nós esperamos que o governo entenda que o problema de armazenamento é um problema de soberania nacional. Imaginem quem está assistindo se o Brasil fosse vítima de uma guerra, de um embargo comercial, não ter lugar para colocar o produto, né? Eu gosto de usar uma analogia urbana para que todos entendam, como se um produtor de sorvete tivesse capacidade, ou melhor, freezer, para guardar somente 50% do sorvete que ele produz. Imagina o que aconteceria com o resto. Então, o Plano Safra precisa vir estruturado para isso, precisa trazer juros que sejam compatíveis com o investimento. Para se manter uma produção elevada, precisa de investimento e, obviamente, políticas públicas que atendam o setor produtivo. Em todos os lugares do mundo, além do produtor não ter os embargos ambientais que temos aqui, nos Estados Unidos, por exemplo, o produtor usa 100% da área dele, enquanto na Amazônia Legal, por exemplo, o produtor só usa 20%, isso tem custo. Eles têm subsídios também, como produtor europeu. Então, até agora, a gente não viu nenhum tipo de sinal, né, do que venha, mas nós precisamos que o governo tenha essa percepção em relação à agricultura e à pecuária. Mais uma vez, então, eu pergunto justamente isso. O setor do agro, é verdade que tinha melhor relacionamento com o governo anterior, com o atual governo, tem tido boa comunicação e os incentivos necessários para o crescimento? Até então, né, na questão de relacionamento, eu acho que isso fica em segundo plano. A parte pessoal, o papel de um governo é saber, ele tem a obrigação de entender o que é demanda de cada setor. Assim, o Ministério da Agricultura também tem que ter essa visão, como o Ministério da Saúde, como o Ministério da Educação tem que ter para os seus setores. Como eu disse, a gente não viu até agora nenhum sinal que ajude a agropecuária. Nós não vimos os juros do Plano Safra, nós não sabemos se terá crédito para o armazenamento, que é um gargalo, né, que baixa os preços. Em detrimento a isso, hoje a gente tem uma baixa de 50% dos preços, então esses números de agora não serão os mesmos no mesmo período do ano que vem, né? Os custos aumentaram, né? Então nós precisamos primeiro saber que tipo de política o governo vai trazer. Até agora não trouxe absolutamente nada, né? E quando trouxer, a gente vai ter capacidade de avaliar se os sinais são positivos em relação ao setor que tem ajudado a economia, se são neutros ou se são negativos. Precisamos também que se posicione em relação às invasões. Eu acho que é papel, sim, do Ministério da Agricultura também se posicionar defendendo o direito de propriedade, né? Que a gente vê muitas situações hoje aí
que não tem posição, além das políticas econômicas também. Então, a gente está esperando, estamos ansiosos e, obviamente, o governo tem que saber o que o produtor precisa e é papel nosso mostrar também. O senhor falou sobre invasões, de que maneira o agro acompanha essa CPI no Congresso Nacional? O senhor acha que há algum envolvimento do agro com essa discussão ou o senhor acha que o agro precisa olhar isso mais distante? Nós acreditamos que o envolvimento é indireto, né? E quando a gente fala em invasão, há de se deixar claro que o direito de propriedade ele não é só rural, né? É urbano também. Quando a gente relativiza o direito de propriedade, a gente parte do princípio que o cidadão brasileiro pode deixar sua propriedade vulnerável. Isso é inadmissível. Então, nós acompanhamos, porque para que se haja produção, o seio da produção é a terra, mas esperamos que as abusividades, os absurdos que acontecem aí nessas questões de invasão sejam de fato dirimidas, né, e que o parlamento olhe com seriedade isso. Um país que caminha para ser um dos maiores fornecedores globais de alimento à medida que a população mundial cresce, se não tiver a segurança do direito de propriedade, não consegue ter a certeza de continuar investindo, né? Então, por isso que eu disse e repito que é papel do governo também se posicionar. Eu acho que aí não tem esquerda e direita, aí não tem ideologia, aí tem quem é contra e quem é a favor do nosso país, do desenvolvimento. É isso, presidente da ProSoja Mato Grosso, Fernando Cadori. Obrigada, presidente, pela entrevista. Boa sexta-feira e fim de semana. Nós que agradecemos. Muito obrigado pela oportunidade.